Ligado na cidade. São 4h20 agora, nós estamos recebendo aqui no estúdio a visita da Paty Rossi. A Patrícia Rossi é nossa analista comportamental, nossa colunista aqui todas as quartas-feiras, está sempre com a gente, trazendo um papo legal, conversando conosco e tirando nossas dúvidas. Seja bem-vinda, Paty, boa tarde. Boa tarde à nossa audiência, né? É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Que bom, Paty. Hoje nós vamos falar sobre habilidades essenciais e perfis comportamentais. Todos os perfis, já vou começar com essa pergunta, todos os perfis comportamentais podem desenvolver 9 habilidades essenciais, é isso? São consideradas 9 habilidades essenciais. Todo ser humano ele precisa desenvolver essas 9 habilidades para que ele consiga ter um bom convívio com as outras pessoas de uma forma muito inteligente. Sim, Rô, todos os perfis ele pode desenvolver essas 9 habilidades. Lembrando que tem perfis que têm mais habilidade, mais facilidade para desenvolver determinada habilidade, outros terão um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, o perfil do comunicador, ele vai ter uma dificuldade um pouco maior de desenvolver a habilidade de foco em resultado, em planejamento, em em resiliência. Uhum. Já o perfil do executor, ele vai ter mais facilidade em desenvolver foco no resultado, planejamento, espírito empreendedor, mas todos os perfis comportamentais, nós estamos falando dos 4, eles podem sim desenvolver as 9 habilidades, porém a gente pode ter um foco em uma ou duas, é isso a diferença? Não, na realidade assim, você vai ter um pouco mais, dependendo do seu perfil, você vai ter um pouco mais de dificuldade para desenvolver essa habilidade, mas não quer dizer que você não vai desenvolver. Você entendi. Vai desenvolver. E facilidade para uma determinada também? A mesma coisa. Por exemplo, como o comunicador ele é um perfil que ele já é procrastinador por natureza, para ele ter o foco no resultado, ter um planejamento, já é mais difícil. Já o executor, ele já é muito focado, ele é mais razão, então ele tem essa facilidade. Mas isso não quer dizer que você não consiga desenvolver essa habilidade. A diferença está na facilidade. Eu sou comunicador, então eu tenho que me dedicar um pouco mais, né? Hoje não tanto porque eu já desenvolvi o executor, né? O meu executor é bem alto, então eu consigo ter esse equilíbrio. Por isso da importância de você conhecer o seu perfil. Entendi. E claro que a audiência quer saber quais são essas 9 habilidades, né, essenciais aí que a gente pode desenvolver e no que elas ajudam no nosso comportamento ou mudança do comportamento, Paty. Tá, então vamos lá. O primeiro é a inteligência emocional. O que a inteligência emocional faz? Ela te dá a capacidade de você trabalhar as suas frustrações. Né? Os nãos, as negativas, os feedbacks. E para você desenvolver a inteligência emocional, você precisa ter autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, você não desenvolve a sua inteligência emocional. Então, nós falamos de inteligência emocional, mas antes de mais nada, autoconhecimento. Sim. Sem autoconhecimento, não se desenvolve a sua inteligência emocional. É o segundo, a adaptabilidade. A adaptabilidade ou a facilidade de se adaptar à nova situação, ela é extremamente importante. Um exemplo disso é o que aconteceu na pandemia. Você observa que aqueles perfis que têm essa facilidade em se adaptar, eles tiveram grande sucesso aí no período da pandemia. Eles conseguiram ir para as lives, eles conseguiram desenvolver novas habilidades. Agora, aqueles perfis comportamentais que já têm uma dificuldade em se adaptar com o novo, ele precisa se esforçar mais. O caso do próprio planejador e o analista, eles têm a dificuldade em mudanças, né? Então eles têm uma dificuldade em adaptabilidade. A criatividade, então um perfil que tem a inteligência emocional desenvolvida, que ele se adapta facilmente, ele consegue ser uma pessoa mais criativa. Então, para ele resolver problemas, ele consegue resolver de uma forma mais rápida, mais focada, mais criativa.
O espírito de empreendedorismo. Você observa que tem uma sequência, né? Você não consegue ter um espírito empreendedor se você não desenvolveu a inteligência emocional, se você não desenvolveu a adaptabilidade, se você não desenvolveu a criatividade. Então você observa que uma habilidade, ela vai estar ancorada na outra. A partir do momento que você começa a desenvolver essa habilidade, as outras habilidades elas se tornam mais fáceis para serem desenvolvidas. Resiliência. Você já viu algum empreendedor que não é resiliente? Não existe, né? Então, quem tem o perfil empreendedor, ele também consegue desenvolver a resiliência. A comunicação assertiva ou a comunicação não violenta. Nós estamos vivendo hoje num período, todos os dias, basicamente, você ouve essa questão de uma invasão na escola, da agressividade. Desenvolver a comunicação assertiva ou a comunicação não violenta é extremamente importante nos dias de hoje. Né? Porque às vezes você fala algo e a pessoa ela recebe aquele algo de forma diferente. Não é o que você fala, é o que a pessoa entende. Então, você desenvolver a comunicação assertiva ou a comunicação não violenta é extremamente importante dentro das empresas, no nosso lar. Sem falar que hoje está chato, né? O mundo está chato, você tem que pensar no que falar, né? De repente, para a pessoa não entender de uma forma que não seja aquela que você quer realmente colocar. A empatia, né, Rô? Nesse caso, a empatia, ela resolve tudo. Quando você consegue entender que você está falando para o canal de comunicação da outra pessoa e não seu, e você faz isso de forma empática, você já tem aí uma comunicação assertiva bem encaminhada. Porque na maioria das vezes a gente fala pela gente e não pelo outro. E na realidade, quando você quer ter uma boa comunicação, você tem que falar no canal da outra pessoa, com a palavra dela, pelo mapa dela e não pelo mapa do seu. Porque senão você não consegue ter essa troca de experiência, né? E nos dias de hoje, onde as pessoas estão muito sensíveis, onde a violência está muito exacerbada, você ter uma comunicação assertiva e uma comunicação não violenta faz toda a diferença. Você está vendo como é que é importante essas... Por isso que são 9 habilidades essenciais, né? Na sequência, nós temos a visão sistêmica, que é exatamente isso que eu te falei. Uma pessoa que tem a visão sistêmica, que não é a visão tubular, o que é visão tubular? Você olhar para o problema, para a situação, ali, ó, como se fosse, né, de uma maneira tubular, só daquela forma. Quando você olha pela visão sistêmica, você consegue enxergar o todo. O locadora estava dizendo, olha, tem que ir lá na escola, na casa da família, ver a situação do aluno, ver se está passando fome, ver se tem pai, ver se está mãe. Isso é uma visão sistêmica. Você sai do problema da forma com que ele se apresenta e olha para todo o sistema e aí você consegue entender por que determinada pessoa está reagindo assim. E só tem visão sistêmica quem consegue desenvolver empatia. Então, sempre um é ancorado na outra. E aí, a 8ª é o planejamento, e uma pessoa que tem planejamento, um bom planejamento, tem começo, meio e fim, e tem dia, hora e mês para acabar, né, e ano. E quem tem isso também tem foco em resultado. Então, essas 9 habilidades essenciais é o que a gente precisa enquanto ser humano para desenvolver, para se ter uma boa comunicação, para se ter um bom relacionamento, para ser uma pessoa que consegue transitar em todas as áreas, que consegue falar e consegue ser compreendida e consegue ter um bom resultado tanto na vida pessoal como na vida profissional. Ô, Paty, como é que eu faço para desenvolver essas habilidades, até para encerrar aqui minha parte? Olha, você precisa realmente buscar um profissional para te dar uma ajuda nesse sentido. Você precisa saber quais são os seus perfis e precisa fazer um mapeamento de como está, quais as habilidades que você já possui e quais as habilidades que você precisa desenvolver. Um analista comportamental faz isso, um coach faz isso, um terapeuta faz isso, um psicólogo faz isso. Então, você precisa da ajuda de um bom profissional. E você precisa, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é conhecer o seu perfil e desenvolver o autoconhecimento. Se você não se conhecer, você nem sabe que você precisa desenvolver essas habilidades. Então, o primeiro passo, se autoconhecer.
Segundo passo, buscar um profissional que possa te dar ajuda nessa descoberta e nesse mapeamento. Legal. Patrícia Rossi, você já foi convidada para ministrar uma palestra na Prefeitura Municipal, nas áreas de educação e saúde, que são duas áreas importantes e preocupantes? Nunca. Fica a dica, né, para a nossa prefeita. Deixa seus contatos, Paty, por favor. É Patrícia Rossi, Instagram, Patrícia Rossi, _oficial, Instagram Patrícia Rossi, _oficial, o canal no YouTube Patrícia Rossi Treinamentos e o WhatsApp 14 997740965. A gente volta a se ver e se falar na terça-feira que vem. Patrícia, muito obrigada, nossa analista comportamental, sempre às terças aqui com a gente. Um beijo no seu coração. Obrigada, Paty. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus, sejam todos abençoados e contem comigo. Qualquer dúvida, entra no meu Instagram, manda um alô que eu vou ter o maior prazer em responder e tirar suas dúvidas. Beijo, fiquem com Deus. Ligado na cidade.